A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais redigiu uma nota defendendo a liberdade de expressão e criticando algumas decisões do Poder Judiciário. No documento, a organização se posiciona contra a desmonetização de canais conservadores e algumas decisões do STF que, segundo a carta, ameaçam liberdades individuais. Vou ler um trecho, aspas. Nas últimas semanas, assistimos a uma sequência de posicionamentos do Poder Judiciário que acabam por tangenciar de forma perigosa o cerceamento à liberdade de expressão no país. E segue. Falamos de investigações e da possibilidade de desmonetização de sites e portais de notícias que estão sendo acusados em inquéritos contra as fake news. Em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal. A FIMG também pede que a exacerbação praticada pelo STF seja revisada. Ainda segundo o documento, a revisão de algumas decisões é fundamental para resguardar o Estado democrático de direito em que as liberdades individuais devem ser sagradas e asseguradas permanentemente. Elas são condição para um país prosperar, garantindo segurança jurídica e institucional para investidores e empreendedores. E conclui a Federação: lutamos pela geração de oportunidades para milhões de brasileiros que buscam viver com dignidade em um país que garante a cada um, no pilar da separação dos poderes, o respeito às individualidades, às opiniões e aos direitos fundamentais. Com esse tema, a gente abre, então, nosso programa de hoje. Boa noite a você, Vitor, Ana, Fiuza, Zé Maria, a nossa audiência maravilhosa, que hoje tem aí também a companhia da Ana. Daqui a pouco a Ana vai chamar a audiência maravilhosa. E eu imagino que a Ana, como mineira, deve estar muito feliz de saber que os empresários, os industriais do estado dela estão conectados com a população, exigindo que as liberdades sejam respeitadas, exigindo segurança jurídica para que os empreendimentos possam ser feitos, para que os investimentos possam ser feitos, porque nenhum empresário quer colocar dinheiro num país que não tem segurança jurídica, que uma hora decide criar regras acima da Constituição, regras que não estão na Constituição, e fazer aquilo valer só para os amigos, né? E para os inimigos, toda a força e todo o poder do Estado. O que me chama a atenção é que veio dias depois do anúncio da Fiesp, de que também haveria uma carta ali da Federação das Indústrias de São Paulo, que acabou sendo colocada meio de escanteio ali, houve uma negociação toda, até políticos entrando no meio para adiar a divulgação da carta da Fiesp, que, em tese, pelo pouco que foi divulgado, viria num tom não apaziguador, num tom de crítica, num tom digamos assim, de se colocar de costas para o que as ruas anunciam, que é pedido por liberdade, pedido por democracia, por respeito à Constituição. Então, a gente sabe que tem muita política envolvida em tudo isso, mas eu fico feliz mesmo, de verdade, de ver que empresários de Minas, um estado tão importante para o Brasil, estão conectados com os maiores anseios da população, e não só isso, com a democracia, com a exigência do respeito à Constituição, que é o que todos nós queremos para ter paz no trabalho, na nossa vida pessoal, e ter liberdade para a gente poder externar as nossas críticas quando a gente achar que precisa criticar. Não boa noite para vocês aí no Brasil, mas boa noite, né, para todos nós aqui no Brasil. Eu até tentei chegar no estúdio, mas meu voo atrasou e não consegui, mas fica para algum desses dias aí, semana que vem eu apareço aí, Vitor, e fico a semana toda com vocês. Opa, combinado. Boa noite, Cris, boa noite, parceiro Fiuza, Zé, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Né, Cris? Eu queria puxar esse ponto que o Fiuza disse em relação, tá vindo um PIB aí, tá vindo uma reação, lembrando que o mercado vem forte, mesmo com a aura da economia, a gente vê depois, né? Mesmo com esse movimento contra o Brasil que a gente tem escutado e que a gente tem visto também aí por parte de muitos governantes, a economia a gente vê depois. Mesmo assim, a gente está vendo o Brasil reagir, o mercado reagir, os trabalhadores conseguindo aí empreender seus sonhos, as suas ideias. E por que eu faço questão de aplaudir esse movimento da Federação das Indústrias de Minas Gerais? Como a Cris muito bem colocou, meu estado, e que eu tenho orgulho sim, porque junta algumas coisas na história que eu gosto bastante,
que às vezes aqui no Brasil é empurrado de uma certa forma bastante errada, que é a Inconfidência Mineira. Está aí a nossa bandeira, né, de Minas, libertas, quais será também, que quer dizer, na verdade, liberdade, ainda que tardia, e que foi um lema da Inconfidência Mineira. E muitos, eu não sei se eu nem chamaria de historiadores, Vitor, muitas pessoas tentam colar a Inconfidência Mineira com a Revolução Francesa. E não é verdade. A Inconfidência Mineira foi inspirada na Revolução Americana. Inclusive, Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que depois foi o terceiro presidente, quando George Washington era presidente, ele era embaixador dos Estados Unidos na França, e existem registros de Thomas Jefferson se comunicando com alguns mineiros por cartas, e Thomas Jefferson reportando aos Estados Unidos, aos americanos, da beleza do movimento da Inconfidência Mineira, muito parecido, né, com a Revolução Americana, que começou no taxation without representation, ou seja, sem representação, sem impostos, um movimento muito ali inspirador, exatamente também pela liberdade. E também existem registros de que o próprio Tiradentes andava com um exemplar da Constituição Americana, porque a Constituição Americana fala muito de liberdade. Tanto é que a primeira emenda da Constituição Americana, ela fala sobre a liberdade de expressão principalmente, liberdade de imprensa, liberdade de questionar os seus governantes. Esse é basicamente o pilar da primeira emenda dos Estados Unidos, da Constituição Americana, e foi exatamente nessa primeira emenda que os mineiros se inspiraram aí em colocar a palavra liberdade como o tema principal da Inconfidência Mineira. Então eu fico muito orgulhosa, porque não adianta a gente querer ter princípios se a gente não tem liberdade para defendê-los. E eu acho que é exatamente isso que o Brasil está tomando consciência, né? A gente pode ter posições políticas diferentes, a gente pode ter posições ideológicas diferentes, mas sem liberdade, ninguém tem absolutamente nenhum caminho saudável para alimentar uma democracia saudável e alimentar o debate intelectualmente honesto. Então, esses outros movimentos que o Fiuza mencionou em relação a ir contra o governo, a ir contra um golpe imaginário, que o Fiuza colocou muito bem, está todo mundo vendo essa falácia, está todo mundo vendo essa tirania travestida de proteção à democracia. Então, eu fico muito feliz e orgulhosa que o meu estado, a Federação das Indústrias de Minas, exatamente puxou a palavra liberdade da história, da Revolução Americana, da Inconfidência Mineira e colocou como norte nesse documento. E é isso que a gente tem que defender, independentemente de governo de Bolsonaro ou qualquer um outro que venha após esse governo. Liberdade, independentemente de quem esteja no executivo.